Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém.
sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Amém. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Ele merece. Dele, por Ele, são todas as coisas. E o que nós estamos aqui nesta noite fazendo é justamente porque Ele quis dessa forma. Ele chama, Ele capacita e a gente só faz cumprir a nossa missão. E nós queremos desde já agradecer a cada irmão, membro da igreja, a cada amigo, a cada membro da família, nosso pastor Wellington, da irmã Glauciane, que Deus abençoe vocês. Esta não é outra casa, esta é uma casa do nosso Deus. Então todos nós somos invocados a adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Nós hoje estamos passando, cumprindo a segunda parte. Quinta-feira passada, nossos irmãos passaram pelo concílio, foram aprovados e hoje eles serão consagrados oficialmente como pastores. Então, que Deus já esteja abençoando, orientando suas vidas, colocando as suas vidas no altar do nosso Deus. Pode sorrir que tem muita lágrima para rolar. Né, pastor Ives? Né? É assim mesmo, né? Mas Deus vai estar sempre secando as nossas lágrimas. Eu quero agora, nesse momento, depois da saudação, agradecer também a orquestra, que veio também a brilhantar o culto desta noite. Agradecer aos pastores presentes. Pastores presentes, por favor, faz assim para mim. Pastores presentes, muito obrigado. E nós agora queremos pedir uma proposta para a reabertura de uma assembleia solene. Essa é uma assembleia solene, então eu preciso de uma proposta da igreja. Várias propostas, converte em apoio. Então a gente está assim. Vamos dizer um sim aí, a igreja? Sim. Amém. Então, já estamos em assembleia, os nossos secretários aí, atentos. E vamos agora fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Está registrado lá em Salmos, capítulo 18, do 30 ao 32. Será uma leitura alternada. Eu vou ler o primeiro. Os irmãos lerão o seguinte, e depois eu lerei o 32. Assim nos fala a palavra do nosso Deus. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. A igreja... 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Salmos 22, 10. Toda a igreja, toda a congregação, vamos lá? Agora vamos só os pastores presentes, tá? Inclusive os nossos aqui, né?
Isaías 6, 8. Vamos lá, pastores. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Todos juntos agora, Isaías 41, 13. Teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Amém? Essa última palavra é muito importante, né, porque é Deus falando para mim e para você, não só para os pastores, mas cada pessoa aqui presente. No momento certo, Deus está sempre pronto para nos ajudar, nos amparar, nos orientar e dar o conforto que nós precisamos. Nesse momento, nós vamos ouvir a orquestra a Harmonia da Assembleia de Deus em Jardim Metrópolis. Enquanto estão se preparando aqui, eu queria pedir dos nossos irmãos que trouxesse o nosso pastor Angelino, porque logo após o pastor Angelino estará ministrando a palavra do nosso Deus.
Amém. Começou com Davi, essas coisas todas aí, né? Foi Davi que introduziu-se a orquestra aí, chegou até nós. E a Bíblia diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, né? Então, que Deus continue abençoando nós irmãos que se prepararam e tem esse dom de tocar, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós, neste momento, vamos convidar o pastor Angelino. Ele é o orador oficial desse momento memorável. Pastor Angelino, para cá, pastor. Pastor Angelino, poucas pessoas conhecem ele. A igreja não conhece o pastor Angelino, né? O pastor Angelino pastorou essa igreja há aproximadamente 28 anos. E a razão de o pastor estar pregando nesta oportunidade solene é porque ele deu a introdução a tudo isso, né? Ele preparou, orientou tanto o irmão Wellington quanto a irmã Glauciane, e orientando a questão da chamada, e confirmando, ajudando a confirmar. E eu gosto quando Paulo fala, Paulo plantou, Apolo regou, e Deus dá o crescimento. Então a gente, né, deu uma continuidade, e hoje os nossos irmãos estão aqui para a honra e glória do nosso Deus. Espero em Deus que nesta noite, quem sabe, saia mais vocacionado. A Bíblia diz que o campo está branco para a ceifa e nós precisamos de ceifeiros. Nós ouvimos lá os pastores hoje, os pastores estavam presentes. Nós estamos aqui na nossa Meritiense com 9.000 batistas. E isso é muito pouco para nós batistas. É claro que nós temos a Assembleia de Deus, né, com a sua quantidade, mas a nossa população é muito grande e nós precisamos avançar. Então é Deus chamando mais vocacionados para o seu ministério. E o pastor Angelino, ele teve o privilégio de batizar vocês, né? Isso, né? Tranquilo. E nesta noite ele vai trazer a mensagem a qual Deus já colocou no seu coração, para o coração de vocês e para todos os nossos corações nesta noite. E eu quero dizer mais uma vez a você, se você nesta noite sentiu o desejo da vocação, coloque-se à disposição de Deus. Você ainda não teve um encontro com Deus, quem sabe Deus te chamou hoje para um determinado ministério, quem sabe da música, através da mensagem, missionário. Então, pastor Angelino está com a oportunidade. Sim. A paz de Cristo, irmão, que excede todo entendimento, esteja na vida de cada um aqui presente. Amém, irmão? Olha, eu fiquei abismado de ver essa orquestra de vocês. Desde garoto eu gostava da música e tinha vontade de aprender a tocar. Mas o instrumento que eu aprendi a tocar não é usado nas igrejas. Foi pandeiro, eu fui pandeirista. E às vezes as pessoas me convidavam para ir acompanhar os músicos para tocar pandeiro. Mas esse instrumento de vocês me deixa muito emocionado, tá? Que Deus abençoe a vocês. Eu posso dizer a vocês o seguinte, que Deus, se vocês estão tocando, porque Deus tocou no coração de vocês. Olha, não abandona o que Deus deu para vocês. Continua firme. Isso é muito bonito mesmo. Mexe com o coração da gente ver esses instrumentos tocando, tá? Deus abençoe vocês. Nós vamos ler a palavra. Se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1
até o verso 13. Os que puderem ficar em pé, eu agradeço, mas os que não puderem, continuam sentados. Não tem problema não. Vamos ler. Todos nós estaremos lendo o texto. Já está lá no quadro, tá? Vamos ler. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira o episcopado, não pois se alguém sabe vencia ora Cristo uma só palavra. Da mesma sorte, seja ruído de uma sua mulher, governe bem a sua casa, e seja ruído. Amém. Vamos orar, pastor Vanilson, senhora Deus. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Agora, ó Deus, queremos colocar o Teu Filho que há de ministrar a Tua palavra aos nossos corações, que ela venha, Deus, suprir cada necessidade aqui nesta noite, Pai. Toma o Teu servo em Tuas mãos, já coloca a mensagem no seu coração e que essa mensagem alcance cada um de nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Sentar, irmão. Irmãos, o apóstolo Paulo foi o escritor desta carta. Eu, fazendo uma pesquisa, pude entender que de todos os escritores do Novo Testamento, ele foi o homem que mais olhou para os dias atuais. Ele preparou os pastores do seu tempo e preparou os que vieram depois dele. Você observa as cartas do Novo Testamento, você encontra a carta de Paulo, de Pedro, de Tiago, e todos aí. Você não vê nenhum deles fazendo menção do pastor, dos presbíteros, né? Não se vê isso, pastor, nenhum deles. Nenhum deles. Paulo, na sua visão, ele lembrou dos seus dias, Timóteo foi um deles, e continuou
escrevendo as suas cartas. Parece que ele escreveu 13 cartas. Dessas cartas, 13 ou 16, se me falha a memória, que ele escreveu. Dessas, 7 delas foram escritas na prisão. Ele estava preso, mas de lá de dentro ele escrevia as cartas. A felicidade que Paulo teve quando ele pregou na cidade onde morava a Eunice, mãe de Timóteo, casada com um grego, o garoto se converteu. Por isso que ele coloca filho na fé. Mas como é que foi? Ele se converteu com a mensagem de Paulo. Mas Paulo não ia sempre lá. Foi para outros lugares. Quando voltou, o menino já não era mais aquele neném, o menino já era rapaz e já estava servindo na igreja. E Paulo gostou de conversar com ele. Ele era tímido, medroso. Paulo convenceu a família, colocou ele no seu ministério missionário. E ele foi abrindo a mente, e Paulo foi gostando daquilo. Ele pastoreou a primeira igreja que esse garoto pastoreou, foi a igreja da cidade de Éfeso. E continuou de dentro da prisão. Paulo não se preocupava, sabia que a igreja estava bem amparada. Timóteo era o jovem enviado de Paulo para socorrer aquelas igrejas, preparar candidato para ajudar. Isso foi muito importante. E essa carta que ele escreveu para Timóteo é importante. Hoje nós estamos aqui, essa festa, consagração de um casal de jovens para o ministério. Nós não sabemos o futuro deles, mas Deus já sabe. Paulo não sabia o futuro de Timóteo, mas Deus já sabia. A primeira prisão de Paulo, o jovem Timóteo visitava Paulo lá no presídio. Ele foi libertado, voltou a trabalhar, veio até na Espanha, na Inglaterra. O garoto o acompanhava. Mas os romanos prenderam Paulo novamente e com a promessa de executá-lo. E ele então escreveu para Timóteo: os seus dias estavam chegando, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta agora a coroa da justiça que está na mão do meu Senhor. E realmente não demorou. Paulo foi executado. Mas o trabalho que ele fez, as cartas que ele escreveu, está nas nossas mãos. Quantos pastores, até mesmo aqueles que não são de uma denominação bem organizada, mas essa carta está no gabinete deles. Está no gabinete deles. Entendeu? Porque isso é muito importante, irmão. Qualquer pastor, obreiro, se não tem, deve fazer um esforço de adquirir as cartas pastorais. Que ele não escreveu só cartas pastorais, ele escreveu também cartas congregacionais para Filipenses, Tessalonicenses, aquelas igrejas. Mas ele não esquecia dos pastores.
ele tinha um cuidado muito grande com os pastores. Entre os candidatos, Timóteo e Silas. Foi um dos que mais aproximou-se dele. Então, quando você vê as orientações que ele dá a Timóteo, fiel é esta palavra. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E ele vai dizendo para ti, se a pessoa deseja, tem sente um calor dentro do coração de ser pastor, você não fica lutando, vai para os pés de Deus, clama. O que aconteceu com Mateus, com Isaías, profeta Isaías. Ele foi chamado para trabalhar, não para o ministério. Mas Deus viu a necessidade e perguntou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O jovem Isaías não perdeu tempo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, Deus o abençoou. Quando você pega o livro de Isaías, começa a ler o que ele escreveu, foi o homem que mais escreveu sobre Jesus Cristo. Ele escreveu o seu nascimento, ele escreveu o seu ministério, ele escreveu sua morte, o seu sepultamento, ele escreveu a sua segunda vinda. Só você examinar o livro de Isaías, você vai encontrando essas coisas. Ele não se ofereceu, mas ele viu a preocupação do Senhor. Você que está aqui é jovem, não sei quais as suas intenções, mas eu tenho certeza que você está vendo a preocupação da obra de Deus. O que tem gente perdida, o que tem gente fazendo coisa que não deveria fazer, e nós não podemos ficar de braços cruzados. Pergunta a Deus o que Ele quer de você. Ele vai te apresentar o que Ele quer. E você pode, daqui a uns 4 ou 5 anos, ser um ministro do Evangelho. Eu digo para vocês que depois que Timóteo recebeu a imposição das mãos de Paulo, dos presbíteros, ele começou a avançar mais dentro da obra, fazendo o trabalho de um evangelista. Faz o trabalho de um evangelista, ele ia fazer o trabalho de evangelista. Era o tempo em que os romanos estavam lançando fogo para cima do povo de Deus. Eles mataram Jesus, mas mataram os apóstolos, o irmão de Jesus, que estava liderando a igreja em Jerusalém. Um sacerdote o matou a pedrada e jogou ele dentro de um rio. Se não me falha a memória, o nome dele era Tiago. Irmão, dirigia a igreja lá em Jerusalém. O sacerdote ficou esperando uma oportunidade. Quando surgiu, é agora. Matou ele a pedrada. Mas a obra não parou. Paulo era um também dos que perseguia a igreja de Jesus Cristo. Prendeu muitos.
matou também. Mas, certo dia, Jesus o encontrou e perguntou a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele olhou e disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo. Naquele momento, ele já não era mais Saulo. Passou de Saulo para Paulo. Como aquele homem trabalhou. O ministério cristão é uma bênção na vida do homem e da mulher. O texto que nós lemos, vocês observam que Paulo, ao escrever a Timóteo, dizendo a ele as qualidades do pastor. Aqui na Bíblia fala bispo, isso no idioma grego, hebraico, mas no português é pastor. As qualidades: ser fiel, ser sincero, ser cuidadoso com a palavra, não ser cobiçoso de própria ganância. E foi por aí. Senão daí. Ensina também o rebanho a oração. Ensina as suas ovelhas a respeitar os seus senhores, os seus patrões, não roubá-los. Tudo isso ele foi passando para ele. Hoje, o trabalho deles chegou até aqui. Se fosse esperar pelos judeus, eu não sei como estava o mundo, porque os judeus não saíam de Israel. Era só para os israelitas. Mas quando Paulo se converteu, foi dois. Um judeu, que era Paulo, e um grego, que era Lucas. Todos dois. Partiu para territórios gentios. Aqueles dois servos de Deus. Andou por vários países do mundo. Foram presos, apanharam, mas não abandonou. Não abandonou a obra do Senhor. Eu digo para vocês, cristão, como que você está vendo a situação do mundo? Como você está vendo a situação do mundo? Podemos ficar calado, parado, ou temos que sair conforme saiu? Aquele tempo, Paulo foi morto, Timóteo com seus companheiros continuou a obra, pregando. Não pararam com a pregação da palavra. E hoje nós somos abençoados, estamos aqui. Mas eu não sei até quando nós vamos ter essa liberdade. Pelo que a gente vê a situação, pode a canoa virar a qualquer momento. Para onde nós vamos? Vê se os missionários se esconderam. Morria um, eles continuaram pregando a palavra. E nós precisamos também, irmão, ser fiel até a morte, como diz a palavra de Deus. Dá-te a coroa da vida. Ser fiel, ser sincero, pega a palavra, tempo e fora de tempo. Foi isso que aconteceu com o jovem Timóteo. Eu sou um admirador das suas cartas. E nós vemos dentro desta
leitura que nós fizemos, ele dá as qualidades de vida do pastor. É muito triste para nós, vocês que estão aí, que não é pastor, mas é tristeza você acostumado de ver o seu pastor, conversar com ele, e de repente surge um problema que não dá para segurar. Ele é afastado do ministério. Como é que fica essa situação? Então, ele disse aqui as condições do bispo, que é o pastor: não dá vinho, ser esposo de uma só mulher, não seja mentiroso, não parar para ouvir as mentiras dos falsos pregadores. Tem muitos pregando por aí. Tudo isso ele colocou no coração do jovem Timóteo. Haverá tempo, Timóteo, que os homens terão comichão nos ouvidos, não para ouvir a palavra de Deus, mas para ouvir as mentiras com os mentirosos. Tenha cuidado para que você não caia na armadilha do diabo. Vivemos, visitamos, conversamos, mas permaneça naquilo que o seu pastor está ensinando a você. Não vai pegar nada emprestado que você não conhece. A razão de muito está caído. Saiu, foi tomar emprestado. Não é isso que Deus quer de você. É que você seja fiel até a morte. Viu? Ele escreveu essa carta do versículo 1 até o versículo 7. Ele fala ao pastor, as qualidades de um pastor, o comportamento de um pastor, como ele tratar o rebanho, não ser agressivo, mas combater aqueles que entram na igreja, mas a fim de dar uma pegada. E nós estamos vendo essas coisas. O elemento entra como um santinho. Depois que ele senta no banco, daí a pouco ele não é mais um santinho. Ele é um demônio. A igreja se dividindo, acompanhando o elemento que não é servo do Senhor. Precisamos de estar atentos. Precisamos de estar preparados para não ser pego de surpresa. No tempo de Timóteo, os falsos pregadores, os falsos evangelistas, não somente na igreja, mas também eles visitavam as casas dos crentes. Eles não visitavam a casa dos não crentes, visitavam a casa dos crentes, fazendo falso evangelismo. E teve muitos que seguiu o caminho deles. E para alertar o jovem Timóteo, o cuidado, rejeita essas coisas, prepara o seu rebanho, ora com eles. A arma da igreja
é a oração. O nosso instrumento de combate é a palavra de Deus. Quando o crente abandona este livro que está aqui, alguma coisa está acontecendo na vida dele. Às vezes não tem coragem de pedir uma ajuda, mas fica de um canto para o outro, até que o inferno coloca os seus mensageiros para cuidar dele. Daí a pouco não é mais servo do Senhor. Está servindo a Satanás. Isso é muito perigoso. Que cuida bem dos seus filhos. Ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos. São essas coisas que às vezes deixam a gente triste. Família cristã, com os filhos mergulhados no mundo, fazendo coisa que não presta. Não é possível que isso continue. Alguma coisa está falhando. As igrejas não fecham as suas portas. Os domingos ela está aberta. Meio de semana, culto de oração, culto de doutrina. Não tem razão para desculpar. Precisamos de ver. Filho de crente deve seguir os passos dos seus pais. Não abandonar o que foi lhe ensinado. Vi semana passada, talvez os senhores viram, que aconteceu. Uma mulher estava em casa, houve um assalto num ônibus. O filho dela estava comandando aquele assalto. Eu não sei como ela tomou conhecimento daquilo. De repente ela chegou, idosa, muito idosa, ela chegou lá. Ele já estava na mão da polícia. Já estava lá na delegacia, já levou para a delegacia. Vocês veem como aquela mãe chorava. Como aquela mãe chorava. Como ela descarou o filho. Eu pensava comigo, será que isso tudo é verdade? Será que ela ensinou ele o caminho? Para que hoje ela não estivesse chorando publicamente? Precisamos, irmãos, de viver a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. O que é, meu irmão? É a tua palavra. Não podemos abandonar. Se um cristão, se uma pessoa não cristã, fica até meia-noite diante do computador ou diante da TV, assistindo coisas que não é nada agradável. Por que o cristão não pode, quando dá 9, 10 horas da noite, junto os filhos, vamos fazer o culto? Isso é muito bonito, isso é muito lindo, mas infelizmente há famílias que ainda não conseguiu conquistar seus filhos para o culto doméstico. Há esposo que não conseguiu conquistar a esposa para o culto doméstico. Há esposa que não conseguiu conquistar o seu esposo para o culto doméstico. Onde vamos chegar, meus irmãos?
É tristeza. É tristeza. Viu? Então, amado, quando a gente vê as instruções dadas a Timóteo, quando ele termina aqui, não seja neófito. Este neófito que ele está dizendo é uma linguagem grega, quer dizer, escolhe pessoa para o ministério pastoral e para o ministério diaconal, mas que não seja este neófito. O que ele quer dizer com isso? Uma pessoa se converte hoje, quando chega domingo, a igreja está precisando de diácono, vamos botar o irmão, ele é tão bacana, tão legal, bota ele no ministério diaconal. É isso que Paulo está falando, é isso que ele está falando, tá? Por que não deixa ele se ambientar mais? Isso vai olhando o comportamento dele ou dela, mas pegar assim de surpresa e botar no ministério diaconal, botar no ministério pastoral, é um perigo muito grande. Então, ele recomenda a Timóteo que a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, que não sabe governar a sua casa, como vai governar a igreja de Deus? Que não seja neófito, que não seja um novo convertido, mas que seja pessoa experiente na vida cristã. Sabe lidar. Pessoa que às vezes não sabe nem falar nada. Eu sou pastor. Como é que chegou lá? Eu não sei o quê, gostaram de mim. Não dá. É tristeza quando você recebe uma notícia que a igreja está em luta. Procura saber por quê. A briga começou pelo pastor da igreja. Como é que fica? E nesta carta, Paulo fala que como ele deve ser homem que governa sua casa. Se não sabe governar a sua família, vai governar a igreja de Deus. Que não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do demônio. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora. Onde nós moramos, que você mora. Não pensa você que o povo está olhando o seu comportamento, a sua maneira de ser. Está olhando. Está olhando. Amanhã ou depois, aparece com a Bíblia na mão. Eu sou pastor. Eu sou diácono. Aí eles começam assim, o quê? Aquele ali? Aquela ali? Não. Poxa, tem uma língua que não cabe dentro da boca. Poxa, comportamento aí. Começa a falar. Então, meu irmão, o cuidado é muito grande com a palavra de Deus. Pelo contrário, que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no laço do demônio. Semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário que seja respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso
de sorte, ganância. Convivendo o ministério da fé com consciência limpa, também seja este primeiramente experimentado, se mostrarem irrepreensível, exerça o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que seja ela respeitáveis, não maldizente, temperante e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher. Governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenhares bem o diaconato alcança para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém, irmão? Amém. Vamos cantar? Vamos ficar de pé para louvar. Eu tenho que. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus canglores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos para colheita. Multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção,
olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Como vai ser no céu, né? Paz, né? A gente está aqui num pedacinho do céu, já fica imaginando como vai ser lá no céu, né? Vai ser extraordinário, né? Vamos convidar os pastores. Nós teremos agora a oração consagratória e nós queremos convidar todos os pastores para vir aqui à frente para a gente impor as mãos sobre esse casal. Todos os pastores presentes, por favor. Vem, pastor. Vou dar a mão. Essa aqui, pastor. Pensei que o Elinho estava indo embora. Não, né? Para cá o casal. Peço à igreja que fica de pé. Esse é outro momento solene em que eles serão consagrados ao Senhor. Deus já escolheu. Eles vão se ajoelhar, se for possível. É possível? Ajoelhar? Fica assim mesmo, tá bom? Vamos levantar a mão para cá. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez nós estamos na Tua presença, celebrando o Teu nome, ó Deus, dizendo para Ti que a honra, a glória é Tua. E nós Te louvamos, Pai, neste momento, Pai, solene, em que os Seus filhos estão sendo consagrados a Ti, Senhor. Nós queremos pedir, ó Deus, que esteja abençoando o pastor Wellington, abençoando, ó Deus, a pastora Glauciane, ó Pai, nessa nova página que estão virando na vida deles, ó Pai, nessa nova trajetória da vida dos Teus filhos. E queremos pedir o Teu cuidado, Senhor. Como Tu tem cuidado dos Teus filhos, como Tu mesmo orientou lá no capítulo 17 de João, nós queremos colocar os Teus filhos nas Tuas mãos, Senhor, para que Tu seja abençoando essa jornada. E aonde eles, ó Deus, estiverem, onde eles forem pastorear, Senhor, que as Tuas mãos de poder estejam sobre suas vidas. Não deixando, ó Pai, eles desvencilhar do Teu caminho, Senhor. Que eles possam seguir lá o exemplo de Paulo, seguir o exemplo de nós, pastores, que temos andado na Tua presença, Senhor. Cuida dos Teus filhos, Pai, nessa nova caminhada, Pai. Nós o consagramos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poder sentar a igreja.
pastores, por favor. Nós queremos pedir ao pastor Ives Cunha, ele vai entregar a Bíblia. Queria pedir a alguém que conduz o pastor Angelino, por favor. E agora, pastora Glauciane, pastor Wellington, eu queria passar essas Bíblias às suas mãos e de maneira simples quero dizer a vocês que portar este livro não significa muita coisa. Possuir esse livro como um objeto não significa muita coisa. Mas se cada dia da vida e ministério de vocês se aplicarem a conhecer as verdades da palavra de Deus, a permitirem que o seu organismo tenha fome e sede por essa palavra, eu tenho certeza que Deus responderá de maneira poderosa, saciando, alimentando, e cada dia mais acontecerá na vida de vocês aquilo que está no Salmo 119. Lâmpada para os seus pés será esta palavra. Que Deus os abençoe. O nosso irmão Wellington vai louvar a Deus. Vou largar minha Bíblia? Não. De ti, mais de ti e menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim, mais de ti, mais de ti e menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim, que ele cresça e eu diminua,
que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós, nesse momento, nós queremos declarar encerrada essa Assembleia Solene. Nós vamos convidar, vem cá o casal de pastores, que nós vamos cantar daqui a pouco, após a bênção, o hino 443, do nosso cantor cristão. Mas vamos impetrar, vem cá, pastor, vem para cá. Nós vamos impetrar a bênção apostólica da igreja que fica de pé. Nós queremos, antes de dizer ao casal, pastores, começando uma vida
uma nova história, uma nova página. E como pastor da igreja, nós queremos colocar sempre à disposição de vocês. E com certeza, com auxílio do nosso pastor também, Angelino. E penso também que os nossos pastores que estão presentes, quando vocês precisarem do apoio deles também, com certeza, o nosso amado pastor, a nossa Associação Batista Meritiense, estarão à disposição de vocês. E como eu sempre falei para eles, toda vez que ele subir o púlpito, continue com essa mesma humildade de vocês, né? Que Cristo cresça, né? E que Ele apareça para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Você pode botar a tua mão para cá uma vez, né? Mostrar. A graça salvadora de Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre esse casal, repouse sobre todo o teu povo aqui neste momento, e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Cantemos. Trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra, bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos erguei-vos e avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, que para salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão, num coro excelso, santo, jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Igreja, em rápidas palavras, porque a gente vai ter um momento precioso ali em cima agora.
Eu gostaria de agradecer a toda a igreja, os meus amigos, os meus familiares. É uma grande honra receber todos vocês aqui para se alegrarem junto conosco. É uma bênção. O meu coração está extremamente alegre, emocionado. E, mais uma vez, a palavra que eu tenho para deixar a todos vocês é uma palavra de gratidão. E dizer aquele ainda, se você está aqui e não recebeu Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador, que seja uma noite aceitável. Volte o seu coração para Cristo. Ainda que você não tenha sentido nada, uma emoção, um arrepio, eu não sei. Entregue a sua vida para Jesus, porque somente nele está a nossa esperança. Creia nisso, nós não estamos aqui à toa, não viemos aqui brincar. Precisamos declarar que Jesus Cristo é o único e o suficiente Salvador das nossas vidas. É nisso que nós cremos. E mais uma vez, meus amigos, meus irmãos, a minha família, os meus amigos aqui do seminário, é uma honra, é um privilégio ter vocês aqui comigo. Eu agradeço do fundo do meu coração. Amém. À direita, tá? Vamos lá, irmãos. Lá vocês podem dar o cumprimento para ele, tá? Fica mais à vontade. Abrir aqui. Ah, sim, a orquestra. Um momentinho, irmãos. Vai ter um pós-lúdio aqui, tá bom, gente? Deus te abençoe mais uma vez.
sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir, no serviço do meu Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio todo mal, no serviço do meu Rei. No serviço